Vamos falar um pouquinho de Bayern de Munique, senhoras e senhores, porque os alemães estão dando aula no mercado, tá? Por mais que eles tenham perdido o Lewandowski, que foi, né, na verdade, o artilheiro deles por tantas e tantas temporadas seguidas, cara, eles estão se movimentando muito bem no mercado e a gente está aqui para falar das 4 principais contratações deles até aqui e a gente vai perceber o quanto eles estão sendo precisos e economizando bastante dinheiro, pelo menos em 3 delas. Bom, a primeira delas a gente vai citar o De Ligt, que é a mais recente, foi oficializado essa semana. O Bayern pagou 70 milhões de euros fixos e vai poder pagar mais 10 milhões de euros caso o De Ligt cumpra alguns objetivos que estão no contrato nos próximos 5 anos, né? Que ele assinou até 2027. No geral, essa é a contratação que eles realmente pagaram caro, pagaram um valor bem acima do que costuma ser para um zagueiro, mas o De Ligt é um cara que, mesmo com 22 anos, ele já tem uma experiência interessante a nível de futebol europeu. Ele estava naquele Ajax do Ten Hag que chegou na semifinal da Champions, se não me engano, em 18-19, e era o capitão do time com só 19 anos. Ele foi uma sensação e tudo mais. A Juventus pagou o que o Ajax pediu por ele, agora ele sai da Juventus pro Bayern de Munique. E é um cara que eu acredito muito no futebol dele, por mais que ele tenha tido uma passagem bem abaixo na Juventus, eu acho que a própria Juventus não colaborava muito pro futebol dele. E eu sinceramente acho que tem tudo para dar certo, e por mais que tenha sido caro, eu acho que vai ter retorno. O Bayern tem um histórico muito interessante de pagar caro em zagueiro, pagou 80 milhões no Lucas Hernandes, e a gente sabe que ele realmente tem sido, não foi um fiasco, ele tem participado do time, é titular e tudo mais, mas longe de ter sido, por exemplo, como um Van Dijk que chegou bem mais barato e se tornou o que se tornou. Só que a gente pode esperar algo muito interessante do De Ligt. É um cara jovem, forte, cabeceia muito bem. Acho que ele vai jogar muito melhor no Bayern do que na Juventus. Só que o melhor do Bayern são as outras contratações, porque o De Ligt é muito bom, mas saiu caro. Por mais que seja uma contratação interessante, o que vem depois, cara, o Bayern contratou muito precisamente e de forma barata. Começando por Sadio Mané, 32 milhões de euros no Mané, mais 9 que podem chegar em variáveis por bônus. Contrato de 3 anos, o Mané já tem 29 ou 30 anos, agora não me recordo, mas é nessa faixa. Só que é um cara top mundial, um dos principais pontas esquerdas do planeta hoje. Consegue jogar na ponta esquerda, como consegue também jogar pelo centro, como fez no final da temporada com o Liverpool. Há a possibilidade de ele ser o substituto do Lewandowski, alterando um pouco a maneira do Bayern jogar, mas ocupando essa faixa central do campo. É possível se o Bayern contratar outro centroavante. Tem a possibilidade do Cristiano, mas o Bayern recusa e tudo mais. Não se tem falado em outro centroavante até então. Tem mais de um mês de janela, muita coisa pode acontecer, mas no geral é o Mané, é um cara que tem toda uma representatividade, joga muita bola, a gente sabe do que ele é capaz de fazer, e chegou só por 32 milhões de euros. Ele tinha só mais um ano de contrato com o Liverpool, e o Liverpool sentiu na obrigação de ou vendia por isso, ou perdia de graça. Preferiu os 30, só que o Bayern que sai muito melhor nessa, acredito eu. O Mané tem tudo para dar certo na Alemanha, é um cara que já tem uma experiência grandíssima em futebol europeu, vitorioso, já ganhou Champions League com o Liverpool. O Nagelsmann vai saber aproveitar muito bem, gosta desse tipo de jogador veloz, que ataca, que consegue impor uma pressão alta também, participar da movimentação do time. O Nagelsmann gosta muito de trocar, de variar um 3-4-2-1 para um 3-4-3 e tudo mais, ou até um 3-4-1-2, geralmente é mais o que ele fazia no Leipzig. Dá muita margem para o Bayern mudar e o Bayern continuar crescendo na mão do Nagelsmann. E aí a gente parte para um meio campista e um lateral de direito. Ambos vindo do Ajax, a principal delas, o Gravenberch. 20 anos de idade tem o Gravenberch, meio campo holandês, joga ali como volante, também como um segundo homem no meio campo, um meia central mesmo, como a gente costuma dizer. Um cara de muito potencial, sensação na Holanda, já está na seleção holandesa, tem um futebol de muita qualidade para a idade dele, chama muito atenção, já concorreu a algum Golden Boy e tudo mais, e o Bayern pagou 20 milhões de euros nele, mas podendo chegar a mais 5 milhões em variáveis. Cara, mais 7 milhões em variáveis. Isso é pouquíssimo para o que o Gravenberch pode vir a ser. E ele está num ambiente muito propício para ele continuar crescendo. O Bayern é um time que costuma pegar esses jovens assim, muito mais da própria Bundesliga, mas agora foi no Ajax buscar duas contratações nesse sentido e dar chance para os caras jogarem. A gente tem aí exemplos recentes como, sei lá, o próprio Goretzka chegou assim mais ou menos nessa faixa de idade
do Schalke. A gente tem o Musiala, chegou agora, mas é da base, só que também é um cara muito jovem que está recebendo chance. A gente tem o Pamecano, que também chegou com idade mais jovem. Então há margem para ele crescer, há espaço, o Bayern vai dar. E acredito bastante no futebol desse cara. Acho que foi um belíssimo achado do Bayern, principalmente pelo valor e pelo que ele já pode entregar, além do que pode vir no futuro. E para finalizar, Mazraoui, lateral direito marroquino, que veio do Ajax também de graça. Ele estava com o contrato acabando, o Bayern aproveitou a brecha, pegou o cara de graça e contratou por 4 anos até 2026. Uma ótima opção para, por exemplo, o Nagelsmann, que está preferindo usar o Kimmich como um meio campo, né, ali jogando como volante, no meio campo em geral. Você, se quer jogar com lateral direito, tem o Mazraoui, porque essa função ficava muito na mão do Pavard. A gente teve a contratação do Bonassar lá atrás, a gente teve o Omar Richards, mas nenhum dos dois deu certo, não apresentou o que o Bayern queria. O Pavard era o mais viável, regular, só que nem muito bom defensivamente, nem muito bom ofensivamente. O Mazraoui tem uma capacidade a mais do que o Pavard. Oferece mais possibilidades para o Bayern de Munique, eu acho que muito por conta disso foi contratado, além da ótima opção de mercado. Estava ali de graça, o Bayern aproveitou e contratou. Fora que ainda há rumores de que o Bayern vai contratar o Mathis, eu acho que é o nome dele, Mathis Tel, promessa do Rennes. Esse aí tem a faixa de 18 anos, acredito. É mais para composição de elenco e uma promessa para o futuro, não deve receber tantas oportunidades assim. E o Konrad Laimer, meio campo, volante, que já jogou com o Nagelsmann no Leipzig, é uma ótima opção também. E aí, partindo mais para aquele estilo Bayern de contratar, de pegar os caras que se destacam na Bundesliga e trazer para ele, é uma opção que deve pintar no Bayern aí em breve. Ele já tem, segundo o Fabrício Romano, os termos de contrato com o Bayern, do jogador com o Bayern, já está tudo acertado. O Bayern consegue convencer ele, conseguiu, né? Falta convencer o Leipzig e ali a negociação deve gerar em torno de 18 a 20 milhões de euros. Então é um time que está se formando, já era muito bom. Perdeu o Lewandowski, mas quem sabe ainda pode pintar um Cristiano Ronaldo aí. Vai que o Bayern muda de ideia, que o Kahn e o Salihamidzic mudam de ideia. O próprio presidente do Bayern de Munique também. Só que mesmo que não chegue, o Bayern tem opções, tem variações. E era um time que já era forte e contratou bem, precisamente, gastando menos do que se imaginava. E montando um elenco ainda mais forte. Olho nesse time porque, cara, o Bayern é um time que costuma sempre dar trabalho e só melhorou da temporada passada para cá, na teoria. Vamos ver na prática, porque ainda tem uma temporada pela frente para começar. No geral, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar o que você acha do Bayern de Munique, o que eles vão fazer na temporada. Será que pinta, sei lá, uma final de Champions pro Bayern? Acho bem possível. Mas vamos com calma, que tá só começando. Tudo tá só começando. Valeu por assistir, tamo junto. Tchau.